Amigos queridos, nós convidamos a todos a elevarmos o nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, pedir humildemente junto ao seu coração misericordioso que possa nos envolver pelas infinitas bênçãos do seu amor, para que, imantados e vivificados por estas vibrações sublimes, possamos despertar em nós os talentos divinos, aquilo que trouxemos de melhor, para doarmos a todos aqueles que nos cruzarem o caminho, para que o influxo divino permeando os nossos sentimentos nos faça instrumentos dignos e úteis na vinha do Senhor. Aqui estamos, amigos, movidos pela vontade robustecida de que todos somos capazes de mudar a nós mesmos, de fazermos diferença onde quer que nos encontremos e de estruturarmos a nossa fé para que essa chama viva possa resplandecer em nosso íntimo onde quer que estejamos. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, envolva toda a humanidade da Terra em vibrações de esperança, em dias melhores para todos nós. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus. E que assim seja, Mestre. Nós estamos refletindo sobre o capítulo Amar ao próximo como a si mesmo, e é o capítulo do Evangelho que fala sobre a lei de amor. E esta lei é de uma abrangência e de uma complexidade que, se não fosse refletirmos profundamente neste Evangelho, como a compreenderíamos? Diz o item 9. Os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Quando nós dizemos os efeitos, significa que, tendo vivenciado ou estando vivenciando minimamente a lei de Deus na forma dos sentimentos para com o próximo, nós estaremos nesse estado de aperfeiçoamento moral a que todos nós estamos destinados, enquanto espíritos criados por Deus. Os mais rebeldes e os mais viciosos, que é a grande maioria de nós, deverão se reformar quando virem os benefícios produzidos por essa prática. Não façais aos outros o que não quereríeis que vos fosse feito, mas fazei-lhes ao contrário todo o bem que está em vosso poder lhes fazer. Quando que o espírito vai sair da rebeldia e dos vícios? Quando a consciência já estiver iluminada por sentimentos nobres. Então, a lei do amor, ela se inicia na construção de sentimentos nos nossos relacionamentos. E quando esses sentimentos já são expressivos, nós passamos a ter conflitos sobre a nossa rebeldia que só tem nos trazido dor, sofrimento e enfermidade. E quando nós estamos nesse estado de conflito, significa que nós já temos forças antagônicas dentro de nós, ao nosso íntimo. E esses vetores antagônicos, eles vão dialogar e vão se degladiar. Olha que interessante. Primeiro eles se percebem, nós percebemos o nosso lado doentio e o nosso lado saudável, e fazemos progressivamente essa construção e abandonamos
o homem rançoso e velho, da rebeldia e dos vícios que só nos tem feito sofrer. A espiritualidade que colabora, coopera na evolução do planeta Terra junto a Jesus, são esses espíritos iluminados e amorosos que nos auxiliam no planejamento reencarnatório. Sempre são espíritos que nos amam e que, pelo nosso nível de tormento e de remorso e às vezes de arrependimento, planejam situações que nós estamos chamando de oportunidades evolutivas, que são derivadas das nossas provações. Então, nós temos provas e expiações. Essas provas são permeadas por várias oportunidades, que são circunstâncias reencarnatórias que promovem o despertar e a resolução dos quadros doentes do nosso passado. E uma dessas grandiosíssimas oportunidades são as enfermidades. Criamos para nós mesmos as enfermidades, mas elas vêm desalojar de nós uma enquistação de situações doentes armazenadas pelos nossos pensamentos, associado às nossas sensações mórbidas. E Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no capítulo Saúde, diz assim para nós: vamos nos enquadrar, amigos, em todas essas nuances emocionais. A cólera, o desespero, a crueldade e a intemperança. Veja que ele não citou 10, 20 situações. Ele citou os primeiros grandes grupos dos desatinos da humanidade. A cólera, o desespero, que é bem mais que a fobia, né? A crueldade, que é o mal intencional, e a intemperança, que são as oscilações de humor, a vulnerabilidade emocional, a labilidade afetiva. Criam zonas mórbidas de natureza particular no cosmo orgânico, impondo às células, tanto físicas quanto perispiríticas, a distonia pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa. Ou seja, a nossa fragilidade, a nossa suscetibilidade às enfermidades emocionais ou físicas estão relacionadas a um sistema de defesa moral que está depauperado. Porque nós temos as defesas orgânicas no sistema imunológico e nós temos as nossas defesas morais, que são os antepários luminosos que nós vamos construindo na experiência da fé e da caridade. E quando nós estamos dando prioridade a esses arroubos passionais, de paixões arrastadoras, de intemperança, chegando às vias de um fanatismo, nós vamos criando uma perda energética, vamos ficando depauperados energeticamente. Quanto mais raiva, mais depauperados. Quanto mais medo, mais fragilizados. Quanto mais crueldade, mais vulneráveis a todos os patógenos possíveis que se encontram no planeta. E esse grau de vulnerabilidade, sem recursos de defesa moral e, consequentemente, defesas físicas, porque o nosso sistema imunológico reage prontamente aos nossos sentimentos. Uma pessoa vivaz, de sentimentos intensos, de humor expressivo e feliz, ela vai criando um sistema imunológico com essa característica. E do contrário, vamos falar de coisas muito simples. Quando contraímos um processo viral, uma gripe, por exemplo, como é sazonal, estamos suscetíveis, mas quando essa gripe vem muito intensa e demorada, pode crer que nós estamos eliminando ou acalentando tristezas,
acumuladas ao longo de um período, que nós vamos chorar pelos mucos que nós vamos expelir. E essa tristeza, junto com esse processo viral, atrai espíritos também enfermos, também dessa mesmo padrão vibratório, e que vão arrefecendo ainda mais a nossa defesa orgânica. Então, nós abrimos leira, né? Caminhos fáceis à cultura de micróbios patogênicos nos órgãos menos habilitados à resistência. Nós trazemos o nosso perispírito com muita porosidade nas áreas que nós não tivemos condição afetiva e moral de fortalecer. Então, nós trazemos uma predisposição perispirítica, e são nessas lacunas, nesses esgarçamentos dos filamentos da malha perispirítica, é que se alojam esses patógenos, é que as nossas emoções doentes ficam retidas, é que a matéria densa dos nossos pensamentos grosseiros ficam ali contidas na malha perispirítica. Então, o ato, muitas vezes, de crueldade, antes dele atingir o outro, ele já me permeou e já filtrou pela malha perispirítica e já deixou resíduos grosseiros ali retidos. Quando vier o conflito em relação ao mal que eu fiz, esses conteúdos mórbidos vão precisar ser desacomodados para uma solução. Por isso que nós estamos dizendo que, em muitos casos provacionais, as doenças de longo curso, as doenças degenerativas, as doenças graves, são planejamentos reencarnatórios como oportunidades redentoras de nos ajustarmos à lei do amor. Essa reflexão que nós estamos fazendo em torno da saúde e da doença em família, como falamos ontem, muitas vezes a doença nos encarcera. Nós vamos nos sentir limitadíssimos, encarcerados. Mesmo que essa doença, ela não seja a nossa, mas do parceiro que está conosco, ou da parceira, ou do cônjuge que está conosco. Então, o que significa para nós essa cadeia? Então, vamos ler um texto de Emmanuel intitulado Cadeias, em Cadeias, que ele comenta um versículo de Paulo em Éfesos, capítulo 6, versículo 20. Diz assim: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar livremente como me convém falar. Olha isso que extraordinário. Ele está dizendo assim, que naqueles inúmeros momentos em que ele estava preso fisicamente, literalmente em cadeias, era ali naquele ambiente que ele se sentia mais livremente para se manifestar como espírito que ele se sentia na sua liberdade. Então, Emmanuel vai fazer um comentário bem expressivo quando ele diz assim, muitas pessoas, muita gente que declara aguardar os dias em abundância material e as facilidades terrestres para atenderem ao idealismo cristão. Isso, contudo, é um contrassenso. O serviço de Jesus se destina a todo lugar. Então, ele está dizendo assim para nós,
Se nós estivéssemos saudáveis, não estivéssemos presos a uma doença, talvez nós servíssemos melhor. E ele está dizendo literalmente que isso é um absurdo. Porque quanto mais presos nós estivermos, mais encarcerados por uma circunstância reencarnatória, mais livre o espírito estará. E ele finaliza essa lição com um texto tão extraordinário, com um comentário tão profundo, que ele diz assim: ninguém, portanto, tente quebrar as cadeias em que se encontra. Ninguém tente quebrar as cadeias em que se encontra, na mesma suposição de que se candidatará melhor ao postos na oficina do Cristo. Então ele está dizendo para nós, quando nós temos, ainda falando do tema que estávamos abordando ontem, que estávamos discutindo ontem, quando nós temos inibições de ordem sexual, é muito importante que nós entendemos que é nesta cadeia que o espírito terá grande oportunidade de se manifestar em espírito. Porque aquelas vibrações contidas por um planejamento reencarnatório naquele momento vão liberar o espírito que nós somos para concretizar em nós valores que não possuímos. Então, como a Célia colocou, agora dando sequência a enfermidades, não apenas do ponto de vista sexual, mas de outras enfermidades, nós vamos chegando à conclusão que são naqueles momentos que a enfermidade nos atinge, seja de qualquer natureza que for, são naqueles momentos que nós temos, às vezes, oportunidades únicas de nos aproximarmos de verdade daqueles espíritos que se encontram doentes na nossa família. E essas oportunidades, elas começam com o fazer. Elas começam com nós nos dedicarmos em amparar fisicamente, em oferecer a medicação, em dar o banho, em passar a noite em claro, em acompanhar no leito, enfim, são coisas que nós somos convidados a fazer. Mas não é bem isso que é o objetivo daquela enfermidade para nós, e sim nós interagirmos de verdade com aquele espírito, doando de nós mesmos e não apenas do nosso tempo, porque muitas vezes o doente ele necessita que nós doemos do nosso tempo para o cuidado, mas o tempo ele é uma oferenda de Deus. O tempo é uma oferenda de Deus. Então, oferecer do nosso tempo para alguém que está doente é extraordinário, mas não é tudo. O tudo é oferecermos de nós mesmos, que não é o tempo, porque nós não somos tempo, nós somos espíritos. Então,
o que é mesmo, diante de uma enfermidade, nós oferecermos de nós mesmos. Como a Célia colocou, quando um espírito está doente, ele adoece, não importa qual enfermidade seja, ele adoece pelas situações que nós provocamos em nós mesmos, que interrompe a defesa do organismo, o mecanismo de defesa. Então o espírito, quando ele grita, quando ele esbraveja, quando ele tem ódio, quando ele tem raiva, quando ele tem inveja, quando ele tem todos os derivados do orgulho e do egoísmo, ele detona o seu sistema imunológico. Então, quando nós estamos enfermos, significa que o nosso sistema imunológico foi detonado por nós mesmos. Por quê? Como nós estamos num ambiente, e todos nós aqui no país, nesses últimos 40 dias, ficamos submetidos a uma atmosfera ambiental muito insalubre em função da poeira, da fumaça, das queimadas. O nosso sistema imunológico sofreu com isso. E muitos de nós ficamos gripados, com o sistema respiratório comprometido, mas tudo isso é passageiro. Mas, quando as enfermidades são prolongadas, é resposta de anos e anos e anos, de uma personalidade irritadiça, de uma personalidade que vinga, de uma personalidade que grita, que ofende. Isso é que vai detonando o sistema imunológico e vai causar, então, lá na frente, doenças prolongadas. Então, quando nós estamos diante de um doente que está nesta condição e nós doamos de nós mesmos, aquela doação ativa o sistema imunológico do outro. Quando Jesus disse, tua fé te curou, alguém foi ali buscar a cura através de Jesus, foi buscar nele os recursos extraordinários que, combinados com a vontade de ser curada do doente, promove uma reação em cadeia que estimula o sistema imunológico a se defender daquela invasão que nós estamos tendo em função desse destrambelhamento da nossa forma de ser como personalidades na Terra. Então, quando alguém desveladamente, com muito sentimento, cuida de nós, nós melhoramos. Nós verdadeiramente melhoramos. Muitas vezes a gente pensa que é porque pelo remédio ou pelos cuidados primários, mas só que não. Nós estamos ali, muitas vezes, recebendo profundo devotamento de um espírito que quer, que deseja que nós melhoremos. E aquele desejo, aquele movimento da alma, quando alguém oferece uma água, oferece um chá, ou mesmo um medicamento, quando alguém nos coloca, nós estamos debilitados, alguém nos coloca delicadamente no leito, aquele movimento de nos envolver, de nos colocar ali,
aquele cuidado que sai da alma, ativa o sistema imunológico nosso. Porque é da misericórdia divina que o Pai fale conosco, nos acuda, né? Uma palavra tão antiga, que o Pai cuide de nós através do outro. Então, quando nós falamos assim, quando alguém está profundamente doente e recebe o passe de alguém que tem por ele verdadeiro sentimento, a pessoa sara. A pessoa sara. Porque o sistema imunológico passa a ser ativado pelas vibrações amorosas daquele alguém, que é completamente diferente quando eu pego o meu tempo e me dedico para alguém que está doente, mas eu não me envolvo. Eu não me envolvo. Então, eu estou sim prestando um serviço. Eu estou sim fazendo um bem. Mas a efetividade disso, ela é muito limitada. Ela é limitada àqueles cuidados físicos. Só que o espírito não está só fisicamente doente. Ele está principalmente espiritualmente doente. Então, aprender sobre isso, para que nós possamos cuidar daqueles entes queridos que estão necessitados de nós, do espírito que somos, e não das habilidades que adquirimos, faz muita diferença. Muita, muita, muita diferença. Então, quando a gente diz assim, eu vou cuidar de você, o que a gente está querendo dizer? Eu vou cuidar de você. Porque quantas vezes nós tivemos na nossa família pessoas doentes e nós alimentamos, nós demos remédio, nós fomos na farmácia, nós passamos a noite em claro, nós isso, nós aquilo, mas será que nós ativamos aquele centro imunológico que estava desativado pela incúria do próprio espírito? Então, isso é o Evangelho. Esse é o movimento que nós temos que fazer. E aí sim, nós vamos passar a ter a experiência de cuidar. Porque muitas vezes, vamos fazer uma distinção aqui muito importante. Curiosidade, gente, não é interesse. Curiosidade não é interesse. Às vezes, uma pessoa chega para nos falar de uma enfermidade e a gente fica super curioso. Mas como que você pegou? Mas como que foi? Mas não sei o quê. E fica naquela, não é? Curiosidade. Mas não tem nenhum envolvimento do nosso sentimento com aquela pessoa. Às vezes, é melhor que a gente não tenha curiosidade nenhuma, que não interessa nada de detalhes, porque não é aquilo que vai ajudar. Às vezes, o que vai ajudar é nós nos derramarmos, abrir a torneira da alma em cima, sobre aquele espírito e imantá-lo das nossas vibrações mais saudáveis. Que me importa me lá se é isso, se é aquilo, aquilo outro. Nós
diante da enfermidade, porque nós estamos trazendo esse tema no Evangelho, porque não sei se todos estão percebendo, mas o nível de enfermidade da humanidade, se era 10%, pulou para 60%. Em poucos meses. É raro numa família agora não ter 1, 2, 3, 4, 5, muitas pessoas doentes. E essas são as oportunidades que nós temos extraordinárias de atuarmos como espíritos. Porque é difícil a gente ver uma situação mais propícia para nós atuarmos espiritualmente com alguém do que aqueles momentos de enfermidade. Porque no momento de enfermidade, a pessoa mais frágil, ela está mais receptiva a receber do nosso amor. E se ela lá na frente compreender que foi o nosso amor que auxiliou na ativação da sua cura, ela terá muito mais chance de se espiritualizar, compreendendo esse processo. Então, a importância de nós abordarmos o tema. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos em Seu nome para Te agradecer, Senhor, as oportunidades extraordinárias, sagradas que estamos tendo, de estarmos nesse momento da humanidade ao redor de tantos enfermos que nos buscam para que nós possamos nos debruçar sobre eles, derramando sobre os seus espíritos o que temos de melhor. Que nós possamos ser pacientes, tolerantes, que possamos oferecer a esperança, os recursos espirituais, para que possamos aprender que é através da disciplina, que é através do amor, que nós vamos nos tornar espíritos saudáveis. Que estejamos todos juntos para orarmos, que possamos nos unir em duplas, em trios, em grupos, que nós possamos fazer orações juntos em prol daqueles que se encontram necessitados, correntes de oração, porque as nossas orações são refrigérios para a alma, harmonizam o espírito, acalmam as energias corpóreas, facilitam que o espírito adquira a saúde. Que nesta oportunidade tão sublime da Terra, nós não desanimemos, não reclamemos sobre estas circunstâncias que nos envolvem. Ao contrário, que nós possamos nos destacar para servir, nos oferecer para contribuir e com isso nos ligarmos mais prontamente a Jesus e ao nosso Pai, Deus, estabelecendo uma rede de luz. Façamos orações diárias, várias vezes ao dia, se necessário for,
para que, mergulhados em vibrações luminosas, possamos estar prontos para servir. Que sejamos nós a nos dedicarmos sobre aqueles que nos buscam, oferecendo tudo aquilo que temos aprendido. E assim a terra toda vai se iluminar pelos nossos corações sintonizados com Jesus e com Deus. Momentos de enfermidade na terra toda são convites às nossas comunidades para intensificarmos o valor da prece, da união entre cada um de nós. É nesse pensamento, Senhor, que queremos envolver com esta equipe socorrista que se encontra a postos para o trabalho, rogando a eles que busquem aqueles irmãos que se encontram enfermos, doentes no caminho, que possam receber das vibrações de paz e de equilíbrio, que sejam imantados nesta hora pelas vibrações de Jesus, que sempre nos curam, mesmo que nós não percebamos os efeitos imediatos. Que nós possamos estender as nossas mãos luminosas pelos nossos sentimentos para aqueles que sofrem, que se encontram hospitalizados, nos leitos dos hospitais, necessitados da nossa presença espiritual. E rogamos nesse instante, Jesus, pelo nosso país, pela terra do Cruzeiro, que tem a forma de um coração, para nos lembrar que aqui viemos desenvolver os nossos sentimentos. Nascemos na pátria do Evangelho, para que nós possamos falar com sentimento, pensar com sentimento, agir com sentimento, para que experientes no bem e na caridade, possamos emanar luzes para toda a terra, que possamos proteger as nossas matas, nossos olhos d'água, nossos animais, nossa atmosfera física e espiritual. Que sejamos honestos, que possamos contribuir com o melhor, aonde quer que estejamos. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja.